Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a essa nossa primeira aula de Direito Processual Penal aqui das assinaturas para carreiras jurídicas do curso SEI. Para quem eventualmente não me conhece, meu nome é Caio Paiva, eu fui defensor público federal durante 8 anos, de 2013 até 2021, tenho uma especialização em ciências criminais e desde os meus estudos posteriores à graduação, eu tenho uma atenção mais voltada às disciplinas penais em sentido amplo, direito penal, processo penal, execução penal e também a criminologia e também direito internacional dos direitos humanos. Eu estou aqui hoje começando com vocês as aulas da disciplina de Direito Processual Penal. Primeiro aviso que eu tenho que dar para vocês é o seguinte: na assinatura para defensorias públicas, todas as aulas de Direito Processual Penal serão comigo. Já na assinatura para carreiras do Ministério Público e da Magistratura, eu vou dividir essa matéria com o professor Taylor. Acredito que terei boa parte também das aulas de processo penal na assinatura Ministério Público e Magistratura. E volto a dizer, na assinatura Defensorias, todas as aulas serão comigo. Eu não ficarei tentando a todo momento ressaltar, advertir, olha, estamos nessa aula que é específica para assinatura Defensorias, e já em outra aula ter uma preocupação diferenciada de apontar, atenção, agora estamos em uma aula que está sendo disponibilizada para ambas as carreiras. Este não é o meu método de trabalho como professor. O meu método de trabalho enquanto professor aqui de Direito Processual Penal é te ensinar processo penal. Se com esse conhecimento você vai fazer concursos para as defensorias do Ministério Público ou da Magistratura, isso depende de você. O conhecimento é o mesmo. É claro que em alguns pontos da nossa matéria, eu preciso ressaltar para você que faz mais sentido você sustentar uma tese mais libertária do que uma tese mais conservadora que vai ocasionar talvez mais prisão e não mais liberdade, a depender da carreira jurídica para a qual você estuda. Mas isso para mim é natural. Eu não preciso fazer isso porque estou dando aula para os concursos das defensorias. Em todos os assuntos que vamos tratar no decorrer de muitas aulas de processo penal, o meu primeiro compromisso com vocês é estudar o processo penal a partir do nosso sistema normativo atual, ou seja, principalmente a partir do Código de Processo Penal, da Constituição e também, é claro, de uma fonte extremamente relevante que são os tratados internacionais de direitos humanos. Um segundo ponto presente em todas as aulas, independentemente da preocupação para qual concurso vocês vão estudar, é a atualização jurisprudencial. Esta, para mim, é uma grande prioridade. Não apenas quem estuda para as provas de concurso, mas quem já atua na sua carreira profissional, é absolutamente imprescindível ter um conhecimento mais aprofundado da jurisprudência penal, aqui no nosso caso, da jurisprudência de processo penal. E neste ponto eu devo dizer para vocês, para que fiquem absolutamente tranquilos, porque eu me atualizo diariamente, praticamente, sobre a jurisprudência dos tribunais superiores e também de órgãos e tribunais internacionais de direitos humanos a respeito do direito processual penal. As nossas aulas serão muito mais aprofundadas em assunto de jurisprudência do que vocês vão encontrar, por exemplo, na maioria dos cursos e manuais de processo penal e também em relação a quem estuda somente em relação aos informativos de jurisprudência do STF e do STJ. Pessoal, os informativos de jurisprudência do STF e do STJ são sim um ótimo serviço que os tribunais superiores nos oferecem. Mas já faz bastante tempo
que os informativos do STF e do STJ veiculam somente algumas pouquíssimas decisões importantes em matéria penal. Os informativos do STF e do STJ, por exemplo, não nos noticiam decisões monocráticas. E já faz algum tempo que o ritmo de decisões monocráticas nos tribunais superiores é muito superior à quantidade de decisões colegiadas. O regimento interno do STF, o regimento interno do STJ autorizam os seus ministros a decidir de forma monocrática em vários assuntos, principalmente para reiterar jurisprudência já consolidada. Mas está muito claro que os ministros, tanto do STJ como do STF, não somente usam, como também abusam dessa prerrogativa ou desta competência. Em muitos casos, inovando em decisões monocráticas. Eu digo com toda segurança, quem acompanha a jurisprudência de processo penal somente pelos informativos do STF e do STJ, vejam só, simplesmente não sabe o que está acontecendo nos tribunais superiores. Como eu tenho aqui um outro trabalho, que é o buscador de jurisprudência do Tudo de Penal, eu acabo consultando diariamente simplesmente todas as decisões em matéria penal do STF, publicadas diariamente no Diário de Justiça Eletrônico do Supremo Tribunal Federal. Simplesmente todas as decisões, principalmente decisões monocráticas em habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus. No STJ, confesso que não consigo acompanhar todos os dias, mas tenho algumas formas também de compilar a jurisprudência mais relevante do STJ para muito além do que contamos no informativo do Superior Tribunal de Justiça. Este é um segundo ponto que estará sempre presente nas minhas aulas. Uma amplíssima e aprofundada atualização jurisprudencial. Um terceiro ponto que destaco é que eu não tenho aqui como função, como objetivo principal, ficar buscando te convencer de uma ou de outra tese. Como professor em um curso mais voltado centradamente para as provas de concurso, eu tenho também como um dever te indicar as posições mais relevantes sobre os mais variados assuntos e te indicar qual é o entendimento majoritário, independentemente para qual concurso você estuda. Se você estuda só para os concursos das defensorias, numa primeira fase não basta você conhecer somente as teses mais benéficas ao acusado. Você precisa conhecer o entendimento majoritário. Conhecimento este que também será cobrado de você nas provas de segunda fase e também na prova oral. Será exigido de você também em variados assuntos um conhecimento crítico adicional? Sim, e nós teremos isso aqui nas aulas de criação de base. Eu trarei, numa espécie de estrutura dialética de conhecimento ou de transmissão de conhecimento, tanto alguns pontos mais críticos que vão interessar mais para quem estuda para as provas de defensoria pública, como também pontos mais críticos que vão interessar mais para quem estuda para as provas do Ministério Público e da magistratura. Eu acredito, como recurso pedagógico, que nós somente caminhamos rumo a dominar uma matéria quando estudamos nessa estrutura dialética. Não faz sentido, do meu humilde ponto de vista, estudar processo penal de uma maneira unidirecional, pensando só na melhor tese para o acusado. Isso faz de nós profissionais ruins, profissionais ingênuos, profissionais que não sabem argumentar em uma audiência quando o Ministério Público vem com uma excelente tese que nos surpreende. Você que estuda para o Ministério Público e também para a magistratura, que quer buscar um conhecimento sim consolidado, mas talvez um pouco mais, digamos, entre aspas, conservador, não tão libertário, você também precisa conhecer as teses mais libertárias, as teses mais criativas
e algumas teses consistentes do ponto de vista da defesa. E isso porque esses discursos de liberdade transitam amplamente pela jurisprudência dos tribunais superiores. Este será o meu método aqui com vocês. A partir deste embate dialético de teses, você terá toda a liberdade para consolidar o seu conhecimento. Mas vamos reiterar, o conhecimento mais crítico, a manifestação de posições pessoais, que em algumas aulas, sim, irei emitir a minha opinião pessoal, está para além do conhecimento consolidado da legislação e da jurisprudência majoritária dos tribunais superiores. Portanto, para vocês que estão na nossa assinatura do Ministério Público e da Magistratura, nós não temos exatamente um cronograma tão especificado a respeito de quais aulas eu vou ministrar e quais aulas o professor Taylor irá ministrar. Nós teremos sim um programa completo de direito processual penal, começando agora desde sistemas processuais penais, indo até as ações autônomas de impugnação que costumam se tratar do último assunto de manuais e cursos de processo penal. Por isso, você não será avisado. Se está tendo uma aula comigo, na próxima aula, de repente, ação penal, estará aqui o professor Taylor, sempre numa sequência cronológica de assuntos. Você da nossa assinatura Defensorias, todas as aulas serão comigo. Antes de iniciarmos ainda essa aula de hoje, falemos rapidamente de bibliografia. Este é um assunto que para os professores, pelo menos para mim, é um pouco sensível. Eu confesso que não tenho muita liberdade, não tenho muita, talvez, segurança de ficar apontando adote este e não adote aquele livro. E isso porque, com o passar dos tempos, nós passamos, este é o meu caso, a conhecer vários dos professores que eu indico aqui as suas obras. Não me sinto, então, à vontade de falar, adote este livro e não adote aquele outro livro. Mas tentarei sim dar a minha opinião aqui para vocês. Vejam só, diferentemente do que ocorre no direito penal, na minha compreensão, nós temos vários bons manuais de processo penal. Acho que a seleção em direito penal não conta com tantos bons livros, principalmente da parte geral. Teremos aulas de criação de base em direito penal quando vamos discutir bibliografia. Mas em processo penal, sim, felizmente, temos vários manuais ou cursos de processo penal que considero muito bons, que cumprem com o propósito de te ensinar o conhecimento necessário para você enfrentar qualquer prova de concurso. Eu vou citar aqui, numa abordagem não exaustiva, alguns autores cujos manuais ou cursos eu gosto bastante. Eu gosto bastante do curso de processo penal do professor, meu amigo Guilherme Madeira Desen, publicado pela editora Revista dos Tribunais. É um ótimo curso de processo penal, tem uma abordagem objetiva, coloca as diversas teses em torno de um assunto, se posiciona e tem um diálogo muito interessante com a jurisprudência internacional de direitos humanos. Eu gosto também muito do livro do Renato Brasileiro. Acho o livro do professor Renato Brasileiro extremamente completo. É difícil um livro completo, horizontalmente pelo menos, como o do professor Renato Brasileiro. É um livro que, porém, possui uma quantidade muito grande de páginas. Em alguns assuntos, o professor Renato Brasileiro me parece um pouco prolixo, como, por exemplo, na matéria de competência, em que seguramente a obra dele é disparada a mais completa. Mas, sem dúvida alguma, é um dos livros que eu indico para estudo. Gosto muito também da obra do professor Aury Lopes Júnior, que estará presente em muitas das nossas aulas de criação de base em processo penal. Recomendo a obra do professor Aury Lopes Júnior. É um autor que eu gosto bastante. Também mantenho uma proximidade com o professor Aury, que fez, inclusive, pelo qual tenho uma gratidão eterna, um prefácio ao meu livro Audiência de Custódia e o Processo Penal Brasileiro. Uma pequena observação em relação ao livro do professor Aury
é que a atualização jurisprudencial dele não é tão aprofundada. Mas seguramente o livro do professor Aury Lopes Júnior, que inicialmente possuía o título Direito Processual Penal e a sua conformidade constitucional, no início dividido em 2 tomos ou 2 volumes, e depois unificado e publicado como um grande manual curso de processo penal, é, na minha compreensão, um livro divisor de águas do processo penal brasileiro. Entre outros vários manuais e cursos de processo penal que eu gosto, que considero essenciais na formação, eu citarei agora o último que é a minha predileção pessoal, que é o curso de processo penal do professor Gustavo Badaró. O professor Gustavo Badaró é um advogado criminalista, dos grandes teóricos do processo penal brasileiro. Tem uma série de monografias extremamente excelentes sobre vários pontos do processo penal. É professor de Direito Processual Penal da USP. É o meu livro preferido. Gosto de todos estes que eu citei. Mas o meu livro preferido, o livro que eu mais utilizo para a preparação das aulas, para estudar processo penal, é a obra do professor Gustavo Badaró. Não me sinto tão à vontade de indicar apenas um, mas se vocês me apertassem, Caio, eu vou comprar apenas um livro, eu confio em você, eu indicaria o professor Gustavo Badaró. Mas vejam só, escolhendo qualquer um desses outros, você estará bem servido em processo penal e você vai conseguir acompanhar perfeitamente a nossa matéria. Para que eu não me esqueça, não podia, por isso que é ruim ficar citando nomes de autores, eu jamais poderia deixar de mencionar um autor que eu também tenho uma proximidade pessoal muito interessante, um autor que eu gosto muito da obra, que é o professor Eugênio Pacelli. Gosto muito também do Manual de Processo Penal do professor Pacelli. Para encerrarmos estes avisos iniciais e já iniciarmos a nossa aula propriamente dita, uma pergunta muito recorrente é a seguinte: Caio, consigo aprender a matéria só pelas suas aulas e pelos resumos escritos das suas aulas? E ainda, Caio, eu posso não comprar um livro e seguir só pelas aulas e pelos resumos escritos? Olha, quem me conhece, já tivemos, para quem começou a assistir eventualmente antes a matéria de Direito de Execução Penal ou de Direito Internacional dos Direitos Humanos, eu não gosto de dizer que basta as aulas e o resumo escrito. Não me sinto confortável dizendo isso. Vai de forma contrária ao que eu penso sobre uma formação de quem estuda para as provas de concurso. No entanto, para te deixar um pouco mais tranquilo, eu te garanto que sim, que pelas minhas aulas e os resumos escritos que serão cuidadosamente preparados, tanto a aula como o resumo escrito, você consegue sim só com as minhas aulas e com o resumo escrito. Mas você não vai receber de minha orientação, não compre um livro, venha somente com as minhas aulas e com o resumo escrito. Parece contraditório e de fato é, mas em resumo é isso. Sim, acho que é possível sim só com as aulas e com o resumo escrito, mas o Caio, professor, sempre recomenda estudar também por um livro. Vamos iniciar a aula? Apenas um último aviso, principalmente para quem nunca teve aulas comigo. Justamente pensando em vocês, que eu sei é um público bem expressivo, que vai confiar só nas aulas, só no resumo escrito, não vai procurar a leitura de um livro, e tudo bem, eu te compreendo. Talvez processo penal é uma matéria que você não gosta. Confesso que algumas matérias que eu também não gostava, eu também procurava alguns resumos. De qualquer forma, processo penal é uma matéria fundamental para qualquer carreira jurídica. Mas voltando ao raciocínio, justamente pensando em quem não vai comprar os livros, as minhas aulas, eu procuro trazer para as minhas aulas muitos fragmentos de doutrina, muitos fragmentos de jurisprudência, leitura de texto normativo, e eu reconheço que isso pode, eventualmente, em alguns momentos, em algumas aulas específicas, deixar a nossa abordagem um pouco mais lenta. Mas não há outro método. De fato, é cansativo sim, em alguns pontos da matéria.
mas eu não consigo te fornecer a base que você necessita, principalmente sem ler livros, se nós não dialogarmos aqui com muita frequência com fragmentos doutrinários, jurisprudenciais, fazer uma leitura atenta da legislação seca, jurisprudência tanto nacional como também internacional da matéria de direitos humanos. Confie em mim, tente reduzir um pouco a ansiedade, tente reduzir um pouco a pressa. Se quiser, coloque aí para acelerar um pouco mais o ritmo em que eu falarei com vocês, mas o meu ritmo já é um pouco mais rápido, conforme vocês verão daqui em diante. Sem mais, vamos iniciar agora a primeira aula de processo penal com o assunto Sistemas Processuais Penais. Vamos aqui para a tela para iniciarmos da seguinte forma. Eu quero iniciar chamando a atenção de vocês para isso que chamo de a grande pergunta do direito processual penal. É possível investigar, processar e eventualmente punir alguém respeitando os direitos humanos e as garantias processuais? Nós estamos diante da grande pergunta que assombra e ilumina o passado, o presente e o futuro do processo penal não somente no Brasil, mas também em qualquer país do mundo. E vejam só como essa grande pergunta acaba resumindo a nossa matéria. Toda a construção legislativa, doutrinária e jurisprudencial passa necessariamente pela busca por essa resposta, independentemente do assunto que se esteja discutindo. No poder legislativo, no poder judiciário, na doutrina, nós estaremos sempre rivalizando esses supostos polos inconciliáveis, que é um interesse público da sociedade e o interesse talvez mais individual do acusado. Aqui, porém, nós já precisamos quebrar esse falso dilema. Este é um falso dilema. Os interesses do acusado não são interesses individuais. Isso está na genealogia de todos os pensamentos autoritários. Vocês vão identificar, por exemplo, na exposição de motivos do Código de Processo Penal de 1941, que chegou o momento de se elevar os interesses públicos da sociedade em detrimento de interesses mais individuais da pessoa, do acusado ou do investigado. Reitero, este pensamento que coloca no processo penal, de um lado, a grande sociedade e de outro lado, excluído e desprezado, o interesse individual do réu, está na gênese e, portanto, está na genealogia de todos os pensamentos autoritários. Nós devemos compreender, sim, que os direitos e garantias do acusado são direitos e garantias de natureza pública e que o réu também integra essa grande sociedade. De qualquer forma, ainda que não estejamos utilizando essa nomenclatura equivocada de interesses públicos contra interesses privados, quando falamos de processo penal, nós precisaremos estar sempre à procura de um ponto de equilíbrio. Nós, de fato, não podemos estabelecer uma persecução penal que não tenha fim. Uma persecução penal que de tantas garantias para o acusado se eternize, nunca chegue ao fim. Ora, isso é equivocado, isso torna o processo penal uma garantia ilusória, da mesma forma que não podemos cogitar de estabelecer uma persecução penal desenfreada, uma persecução penal sem limites, uma persecução penal que não se importa com as formas, o que estudaremos na nossa futura aula sobre nulidades. O grande Pimenta Bueno já dizia há muitas e muitas décadas. O grande Pimenta Bueno já dizia: deixai o processo penal na mão dos juízes e estará instaurado o arbítrio. Daí a importância das formas. E as formas, como muito bem coloca o professor Aurí Lopes Júnior, consistem numa garantia de concretização do Estado de Direito no processo penal.
Pois bem, encontrar este ponto de equilíbrio entre os direitos à liberdade e à segurança consiste, sem dúvida alguma, no maior desafio de quem se propõe a pensar o processo penal a partir dos direitos humanos ou dos direitos fundamentais. Coloquei aqui a partir dos direitos humanos ou dos direitos fundamentais, tão somente para sinalizar que direitos humanos é uma expressão que, rigorosamente, do ponto de vista técnico, reservamos ao conjunto de direitos mais essenciais à pessoa humana estabelecidos por meio de documentos internacionais como os tratados, enquanto que direitos fundamentais também constituiriam esse conjunto, esse catálogo de direitos essenciais à pessoa humana, no entanto, previstos em legislação nacional, principalmente no texto constitucional. Vamos avançar para fazer agora uma leitura de um trecho bem interessante. E já disse no início, sempre tentarei deixar as nossas aulas mais ricas, para que ao final da aula você esteja seguro, esteja segura e tranquila constatando, aprendi. Não somente aprendi esse assunto, como ampliei o meu conhecimento. Tive contato com jurisprudência que eu não conhecia. Tive contato com fragmentos doutrinários que eu voluntariamente não procuraria fazer uma leitura. Vejamos um ponto, um fragmento de uma decisão do STF relatada pelo grande ministro Celso de Mello, da primeira turma, no habeas corpus 73.338, de 13 de agosto de 96. É um trecho um pouco mais extenso. Quanto com a sua compreensão, vamos fazer uma leitura. O processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. Ele representa antes um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal. Ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu, que jamais se presume culpado até que sobrevenha irrecorrível sentença condenatória, o processo penal revela-se um instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros ético-jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questionar criticamente sob a égide do contraditório todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público. O ministro Celso de Mello ainda adverte: a própria exigência do processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. A cláusula nulla poena sine judicio, ou seja, não apenas sem processo, exprime no plano do processo penal condenatório a fórmula de salvaguarda da liberdade individual. E vejam só, quando o ministro Celso de Mello coloca que uma função principal do processo penal é atuar na contenção e delimitação do poder punitivo, ele está absolutamente correto. Caio, mas isso não faz sentido. O processo penal, ele legitima o poder punitivo e não contém, ele não limita. Equivocado. O processo penal é um mecanismo de racionalização. É um mecanismo de racionalização da persecução rumo à imposição de eventual pena. O processo penal é um instrumento democrático necessário que racionaliza a intervenção punitiva. Sem o processo penal, sem formas estabelecidas, nós teríamos um arbítrio, como já tivemos no passado, em que não havia a necessidade de um processo para se aplicar uma pena. E é interessante nós trabalharmos nesta, em todas as aulas que teremos, com alguns fragmentos jurisprudenciais interessantes, com alguns fragmentos de doutrina relevantes, conforme já veremos, porque isso favorece não apenas a compreensão geral da matéria, isso nos dá repertório, isso nos ajuda numa prova de segunda fase, nos ajuda numa prova oral, nos dá um repertório de argumentos que nos torna
Profissionais mais diferenciados do que os demais que vão ler apenas um resumo muito objetivo terão uma impressão muito amistosa da matéria de processo penal. Imagine você chegar na sua prova de segunda fase ou na sua prova oral, que trate de alguma forma sobre as garantias do devido processo e indicar para o seu examinador. Vamos imaginar numa prova oral em que ele te faz qualquer questão sobre a garantia do devido processo numa das suas vertentes mais específicas. E você coloca, pois bem, excelência, o processo penal, como já dizia, Klaus Roxin representa o sismógrafo da Constituição. Poxa, isso é muito interessante. Isso demonstra conhecimento. Isso te diferencia dos demais candidatos. E eu trouxe aqui para nossa aula justamente o trecho que fui pegar lá no original da obra do professor Klaus Roxin, que tem sido nos últimos tempos mais atualizada e até complementada por o seu grande parceiro intelectual, que é o Schunemann, outro alemão. Klaus Roxin, no seu manual de processo penal, é claro, eu li a versão em espanhol, não consigo, infelizmente, ler sequer uma única palavra em alemão. Às vezes agradeço ao ministro Gilmar Mendes que nos ensina algumas expressões durante os seus votos, como a expressão que se popularizou, eine große Confusion, uma grande confusão, enfim. Vamos voltar aqui para coisa séria. Professor Klaus Roxin coloca o seguinte: o direito processual penal é o sismógrafo da Constituição do Estado. Nele reside sua atualidade política, o que significa, ao mesmo tempo, que cada mudança essencial na estrutura política, sobretudo uma modificação da estrutura do Estado, também conduz a transformações do processo penal. É claro, ele está coberto de razão. O processo penal da época da ditadura militar não poderia ser um processo penal democrático, porque o processo penal espelha a Constituição do Estado. Uma Constituição democrática que assegura direitos fundamentais vai espelhar e exteriorizar também um processo penal democrático, respeitando-se o Estado de Direito. Enquanto que uma Constituição imposta, uma Constituição outorgada, a exemplo do que tivemos como atos normativos a respeito, a exemplo do ato institucional número 5, o AI-5, todo aquele documento, aquela conjuntura normativa da época da ditadura militar, também iria se expressar em um processo penal autoritário. Eu vou encerrar esse primeiro bloco aqui e no segundo bloco já ingressaremos agora na matéria propriamente dita dessa nossa aula, que são os sistemas processuais penais.